Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao podcast MetaCast. Aqui nós falamos tudo sobre vendas, tudo sobre comércio, tudo sobre a área comercial, mas hoje, em especial, nós vamos fugir um pouquinho do tema, vamos trazer um convidado super especial, um grande amigo meu, que há tempos que a gente faz um trabalho junto. Na verdade, quem faz o trabalho é ele, e quando a gente pode, a gente colabora de alguma forma. Ele faz um trabalho super legal aqui em Londrina. Boa noite, David, seja bem-vindo. Vereador mais votado de Londrina, faz um trabalho super legal. Então dá uma boa noite pro pessoal aí. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui. Obrigado pelo convite, tá? Já de antemão aqui, já te falo que quando quiser estarei disponível aqui para conversar, bater um papo, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui em Londrina, na região, como vereador, como protetor. E já adiantar aqui, galera, para quem tá aqui, ó, nossa câmera aqui, né? Já adiantar aqui que o Rafael, eu conheci o Rafael tem uns 4, 5 anos, Rafael? Uns 5 anos, né? E nos bastidores, no off, é uma das pessoas que mais ajuda a causa animal, de verdade. Legal, e não ajuda só os casos que a gente pega, não. Eu sei que ele ajuda outras ONGs aí fora do Brasil. E sempre ali quietinho, no off. e eu acho isso muito legal, né? Eu, no meu caso, eu preciso mostrar o trabalho, porque como o volume é muito grande, né, Rafael? Sim. A gente resgata diariamente. São casos que geram um custo muito alto. Então a gente tem que estar mostrando, postando e outra. Até pra gente poder doar o animal também, porque eu não posso ficar com... Já imaginou? Eu resgato numa média por mês 30, 40 cães, um exemplo, entre gato, cachorro. Mas se eu tenho que absorver todos? Não, esse não é o trabalho da causa animal. Causa animal existe um tripé: resgate, tratamento e adoção responsável. Esse é o único caminho. Então o Rafael, falando aqui já, é uma das pessoas que sempre apoiou, sempre ajudou esse trabalho, e é um cara que tem um coração gigante, viu, gente? Esse cara aqui ele tem um coração David, maior do que ele. Não tô puxando o saco não, viu? Faz tempo que a gente faz esse trabalho já, né? Nossa, eu mando pra ele no WhatsApp direto: Rafa, esse cachorro aqui consegue ajudar. Ô, irmão, vamos ajudar, vamos recuperar ele. Pô, isso é muito legal, de verdade. Na verdade, eu sempre falo pro pessoal da minha família que eu gosto mais de animal do que de gente, cara. Então, assim, quando eu vejo o trabalho lá que você posta, não é nem pelo pedido só, eu vejo o animal sofrendo. Cara. Lá, cara, e o mais legal de tudo é você ver o antes e depois, a reabilitação dele, porque a gente sempre mostra isso na rede social. Quem tá acompanhando aí, quiser entrar lá no Instagram para acompanhar, David Weasley lá. Cara, tem todas as histórias, cada quadradinho do Instagram ali é uma história, é um resgate, é um antes e depois. Então, a gente tem começo, meio e fim, a gente tem transparência. Sim. Você vê o animal sendo resgatado, você vê o animal sendo operado, sendo tratado, você vê a recuperação dele, você vê ele sendo adotado. Então, isso que é legal. Então você vê todo o passo a passo e você olha pra tudo aquilo, cara, você fala, pô, isso aí vale a pena, né, meu? Vale a pena você ajudar realmente ali um serzinho daquele indefeso. Que assim, Rafa, a gente quando tá doente, cara, você às vezes tem um plano de saúde, ou às vezes você vai na rede... O animal não tem, ou você vai numa rede pública, demora um pouquinho pra ser atendido, mas vai ser atendido, você entendeu? E o animal não sabe olhar pra você e falar, pô, tô com a pata quebrada, tô precisando. Não, eles pedem com o olhar, cara. Então você tem que ter a sensibilidade de enxergar a dor do animal. E nem todos, Rafael, olha o que eu vou falar agora, nem todos têm essa sensibilidade. E a indiferença mata, cara. Porque as pessoas passam pelo animal todo arrebentado, todo ferrado, e não tem coragem, cara, de pelo menos, sei lá, ligar. E hoje em Londrina tem um hospital veterinário, não tem coragem de ligar no hospital veterinário pra buscar, não tem coragem de levar. Antigamente a desculpa era que não tinha dinheiro pra pagar. Hoje tem um hospital lá, por mais que é pequeno, tá começando, tá indo, mas ainda já tem alguma coisa gratuita. Nem isso as pessoas fazem. Sim. Então é muito difícil, cara, o trabalho, viu? Ô, David, e assim, eu trouxe você aqui, cara, você é o primeiro cara que eu trago aqui dentro do programa que não é fora do foco, fora né? do foco, porque assim, eu acho que você faz um trabalho fantástico, assim, eu acho que o seu trabalho é um trabalho muito focado, eu acho que até muitos vereadores deviam pegar o exemplo do teu trabalho. Sim. Pra poder focar em algum setor. Porque às vezes o cara fala assim, na propaganda dele eleitoral, ele fala, eu vou ajudar os aposentados, eu vou ajudar o bairro tal, eu vou ajudar os animais, e o cara não faz nada. Deixa eu te falar agora, desde 2020, quando eu fui primeira vez candidato, eu fui reeleito ano passado, mas eu já deixei claro que eu seria o candidato da causa animal. Não que eu não faça outras... Nós vamos falar sobre isso aqui no decorrer do programa. Eu tenho diversos projetos fora da causa animal, sobre a mulher, sobre o autismo, coisa que talvez quem tá assistindo aqui não sabe. Mas obviamente que o meu maior foco, a maior demanda é a causa animal. E eu acho que você não deve sair desse foco, não, cara. Exato. E desde quando eu fui eleito e fui candidato novamente ano passado, deixando claro que a minha bandeira sempre foi a causa animal. Sim. E eu falo pra todo mundo, todos os candidatos que são candidatos ou os que foram eleitos na campanha, se fizesse no mandato aquilo que realmente se propôs a fazer, a cidade seria outra. Sim.
Entendeu? Por isso que eu falei, eu sou um cara focado. Sim. Entendeu? Eu acredito muito nesse trabalho, porque dentro da minha empresa, trazendo para o comércio, também é assim. Sim. A gente é muito focado em uma determinada área, que é a área alimentar, né? Com certeza. Que eu trabalho. Sim. E eu acho que todo vereador devia ter o foco 2 ou 3... 2 ou 3 pautas ali, bandeira pro cara. Porque às vezes o cara abre um negócio, é muito amplo. É assim, Rafa. E aí o cara não realiza, não consegue realizar. Como vereadores em Londrina, somos em 19 hoje, nós temos que legislar pela cidade toda. Fiscalizar o executivo, criar leis, atender a população de bairro. Às vezes você tá lá numa praça, tá num recap de rua, tá um quebra-mola, um bueiro entupido. Porque assim, Rafael, nós somos a ponte entre a sociedade. Às vezes lá tá o Sandoval lá no Bandeirantes, que precisa lá da rua. A rua do Sandoval lá tem um buraco que a prefeitura não recapeou ainda. Só que o Sandoval não tem acesso à prefeitura, às vezes. Não sabe como fazer o trâmite. E aí ele recorre ao vereador. Não tô dizendo que é o David. Ele recorre ao vereador do bairro dele, ou recorre a algum outro vereador. E aí o cara faz o requerimento, faz a indicação, que a gente tem essa prerrogativa como vereador. E aí a prefeitura vai lá, faz o recap da rua, a prefeitura vai lá, faz desentope o bueiro. Então, o vereador, Rafael, ele é essa ponte entre a sociedade e o poder executivo. O nome já fala. Executivo, quem executa? A prefeitura. Sim. Então nós somos legisladores. Nós não temos eu não tenho o poder da caneta de mandar fazer. Mas você tem a ponte ali. Eu tenho a ponte. Até, pessoal, o David estava mostrando para mim antes de começar o programa aqui que o celular dele tá com 44 mil mensagens. Eu mostrei pro Rafael, você não... Porque às vezes o cara manda mensagem e você não responde. Se eu falo aqui, vão achar que é mentira. Eu te mostrei, se é prova viva, você viu. 44 mil mensagens pendentes só no WhatsApp. Aí a gente tem o celular do gabinete, tem rede social, você responder tudo, nem dorme, né? Não tem como. Porque assim, o Rafael sai de casa com 200 pedidos por dia. Um exemplo. Entre o Instagram, Facebook, celular do gabinete, o meu celular. E, cara, obviamente você tem que priorizar aquilo que é mais grave. Sim. No feriado último agora, foi Corpus Christi, né? Quinta passada. Cara, meia-noite tava eu e o Diego lá na Estrada do Coroados, cara, num fundo de uma chácara, pegando um pitbull todo arrebentado. Então, assim, quem que vai fazer isso aí, Rafael? David, deixa eu te perguntar, dar uma pausinha aqui só pra perguntar. Quando que começou esse trabalho? Porque assim, geralmente quando o cara é focado num trabalho, aconteceu alguma coisa na vida do cara que o cara fala, começou aqui por um animal que você tinha e você ajudou. Quando que começou esse trabalho da causa animal? Porque antes de você ser vereador, já fazia muito tempo que você ajudava os animais, né? Já. E o David faz muito isso da conta dele mesmo, porque o que ele faz com os animais aqui, a prefeitura não paga. Não paga. E até se pagasse ia ter problema, né? Porque todo mundo ia falar, ajuda tanto animal e as pessoas não veem como a gente vê o animal, né? Exatamente. Quando que começou esse trabalho dele? É que na verdade vem de família, né, Rafael? Meu pai e minha mãe sempre gostou muito, meus irmãos, né? Quantos cachorros você tem em casa? Hoje eu tava com 6, em casa tô com 4 agora, porque morreram 2 assim rápidos, né? Que já estavam na fase já de idoso, dentro, né? De casa tem 4. Hoje... Fora tem... Não, fora, nossa, cara, lar temporário, tem acho que só em tratamento na clínica nós temos 11. Entre cães e gatos hoje. Na sua casa tem 4 hoje? Na minha casa hoje eu tenho 4. Até porque, Rafael, não é desculpa que eu não quero ter mais, não. Até porque eu não acho nem saudável. Eu cheguei uma época que eu lembro que você falou pra mim que tinha 11. Até porque não é saudável. Um exemplo, eu fico fora de casa, cara, 12 horas. Eu saio de casa de manhã e volto só à noite. Então, assim, eu não tenho tempo pra eles, tempo igual eu queria ter. Igual o meu cachorro morreu, o Thor, de quase 16 anos. Ele era vi esse dia. Então, ele era cardíaco, eu tomava 9 comprimidos por dia. Eu tinha que sair de casa, alimentar ele antes de sair. Tinha que dar o remédio de manhã, dar o remédio à noite, fazer ele comer à noite. Então, assim, Rafael, o animal, ele exige o teu tempo. Não é só... Mas isso começou do seu pai, então? Então, isso começou lá de trás, né? Do meu pai, da minha mãe. Eu lembro quando criança, a gente tinha 4 cachorros, 4 gatos em casa. Mas você lembra do primeiro caso que você fez? Então, meu pai cuidava dos animais ali na avenida de casa. A gente sempre teve animal em casa, como eu falei. O primeiro especificamente, assim, óbvio que não, mas como não tinha rede social, lembro, acho que um dos primeiros foi esse. Como não tinha rede social ainda, as pessoas iam bater palma lá em casa. Eu tinha 16 anos, cara, 17 anos. David, tem um cachorro lá no Centro Cultural, no Sauquinho de lá, acho que tá desmaiado lá, hein? Você não vai lá ajudar? Cara, eu era moleque, cara. Eu mal dirigia, nem tinha nem carro, entendeu? Aí eu tinha que pedir ajuda pra alguém, pra algum amigo. A gente, naquela época, não tinha tanta clínica como tem hoje. Londrina, óbvio, tinha mais a referência, era a UEL. Então a gente eu ia com meu pai na UEL, lembro muito isso. Que eu lembro, cara, eu era assim, tinha 8 aninhos, 9, 10 aninhos. Eu acho que
Criança, eu lembro eu indo com meu pai na UEL levar os nossos animais pra tratar lá. Que só tinha a UEL, na verdade, que atendia aqui em Londrina naquela época. Então isso vem de berço, vem de família. Aí A sua família é meio envolvida nisso, teu pai... Não, a minha mãe gosta muito também. Esse meu pai já faleceu, né? E minha mãe hoje tem lá tem 2 gatos, 2 cachorros, gosta pra caramba, me manda mensagem todo santo dia. Minha mãe, cara, ela fica na rede social, se ela vê um cachorro, um gato, um papagaio, ela me manda. Você já foi nesse aqui? Você já foi nesse aqui? Cara, mãe... Mais uma cobrando. Não, mas não tem... E as pessoas vão na casa da minha mãe... pedir ajuda pra ela, porque sabe que é minha mãe. Liga pro teu filho, ele não me atendeu, pede pra ele me atender. Então, assim, cara, é complicado. E aí começou com a chegada da rede social, Rafael, só pra gente resumir esse primeiro tema, começou com a chegada da rede social, as coisas tomaram uma proporção gigantesca, né? Eu trabalhava numa emissora aqui em Londrina, paralelo a esse trabalho, sempre ajudei os animais, saía do meu horário da televisão. E ajudar os animais. Ia ajudar os animais. E, então, assim, cara, aí começou a ganhar uma proporção gigantesca e deu no que deu aí. Chegou no que chegou aí. Chegou no que David, e é um caminho sem volta, viu? Sem volta. Desde que eu comecei a ajudar também. É um caminho sem volta. Da mesma forma, que eu não pego a parte difícil, né? A parte difícil fica com você aí, né? Mas assim, as ONGs que eu ajudo, todo mês pedem ajuda. Sim, não tem fim, eu acho cara. que bastante gente ajuda, mas né, qualquer crisinha que vem também, as ONGs ficam muito na mão, né? Um exemplo, a gente resgata... vou dar um exemplo aqui agora para quem tá assistindo. O Rafael ajudou um cachorro que tava com a pata quebrada. Semana retrasada, um exemplo. Ele não tem condição de ajudar novamente de novo um cachorro que eu vou resgatar agora. Ontem, hoje. Então, assim, não é todo mundo que ajuda hoje que vai ajudar daqui 2, 3 dias de novo. Entendeu? Então, e a nossa demanda, ela é muito grande. Ela é infinita, Rafael. Se eu te mostrei meu celular aqui, ele toca o tempo inteiro. E é cachorro atropelado, é cachorro em maus tratos, é cachorro magro. E tudo isso tem um custo gigantesco. O Hospital Veterinário de Londrina, falei aqui, ele não absorve toda essa demanda, não faz cirurgia ortopédica ainda. Então, a gente tem que pagar isso do bolso. E é muito difícil, as pessoas não entendem. David, e por você ser vereador, cara, isso financeiramente atrapalha ou ajuda? Porque assim... Eu sei que tem um monte de questão ética do vereador ali, porque eu gostaria de legalizar essa ajuda, sabe? Até trazer você pro programa para falar sobre isso, legalizar essa ajuda, porque eu sei que muita coisa disso aí sai do seu bolso. E às vezes, eu fico puto, eu vejo na rua a pessoa falando, ajuda tanto, será que esse vereador não recebe e tal? Eu fico bravo com isso, porque eu sei o quanto que custa cada animal. Já ajudei animal teu aí, que você gastou 3 mil, 4 mil reais com um animal só. No último mês agora, no meu cartão, eu gastei, no meu cartão parcelado, eu gastei mais de 10 mil reais de cirurgia ortopédica. Em um mês só, eu peguei 4 casos cirúrgicos. Eu parcelei uma cirurgia só, foi 4 mil reais. Um cachorro com 5 fraturas que eu resgatei em Rolândia. Paguei 4 de mil do meu cartão. E eu sei que os haters aí depois vão querer causar uma polêmica. Aí se precisar, a gente manda até a fatura do cartão do David. A gente gosta de falar e cumprir, né, David? Mas não tem hater não, é só perguntar pra quem opera, que é o Dr. Vitor, que é o veterinário. Pergunta pra clínica, entendeu? Então, assim, é tudo muito transparente. Então, assim, só em um mês eu peguei 4 casos cirúrgicos, Rafael. Peguei um em Rolândia, que foi o Nino. Foi 4 mil reais pra operar. Depois teve o Bob, que eu peguei na BR-369, próximo ao pontilhão ali chegando Mas o que a Câmara, por exemplo, por você ser vereador, atrapalha isso? Então, porque eu sei que... É que, na verdade, o vereador ele não pode pedir doação. Tem um regimento interno lá, mas é um pouco complicado e um pouco difícil de explicar para quem está assistindo, né? Porque um exemplo, eu quero ajudar um animal que o David resgatou. Como é que eu faço? Tem um Pix lá da clínica. Você vai ajudar lá no Pix da clínica se você quiser. Eu vi que o David resgatou um animalzinho lá, eu quero ajudar no tratamento dele. Beleza, a gente vai deixar disponível lá a chave Pix da clínica e você vai ajudar diretamente lá. Dá pra fazer isso sempre, David? Normalmente. Porque você não divulga tanto, né? Você não, eu sempre, nos posts ali, eu sempre acabo colocando o Pix da clínica. Então, assim, é uma chave Pix que é diretamente ligada aos animais que a gente resgata. Então, o veterinário já sabe, né? Que caindo ali já sabe que é pros nossos animais que estão internados. E a mesma coisa, Rafael, eu vejo outros vereadores fazendo isso e não tem problema nenhum. Eu já fiz também. Já coloquei um exemplo. Fulana de tal tá com uma mãe, tá precisando de uma ajuda lá, aconteceu alguma coisa, o Pix dela é tal, a gente reposta no Instagram. Eu vou lá no Hospital do Câncer, no evento, eu reposto o Pix do Hospital do Câncer. Então, qual que é a diferença? Eu sempre falo isso pra quem tá igual você falou dos haters. Qual que é a diferença? É assim, você não precisa, Rafael, excluir uma causa pra você ajudar outra. Tem que atender o ser humano, tem que ter remédio no posto de saúde, concordo plenamente.
A saúde de Londrina é precária, tem que evoluir, acho que tem que vir já isso do Bellinati, com o Thiago agora também como tá patinando um pouquinho, tem que melhorar. Eu acho que assim, né, tá começando agora, eu acho que ele tem tudo para fazer aí uma gestão bacana, acho que vai melhorar daqui para frente, mas você não precisa excluir, Rafael, o animal para você ajudar o ser humano. Sim. Você pode ajudar os dois, até porque tem emenda parlamentar para isso, a prefeitura tem um orçamento. Não, inclusive, eu acho que o sucesso teu como vereador, Sim. de ser o vereador mais votado, Sim. é por você ser tão focado assim. Exatamente. Ô, David, e me diz uma coisa. As pessoas criticam muito, por exemplo, por você ser focado em animal, porque assim, eu vejo que você tem um trabalho super focado. Eu acho que você é um cara foda nesse negócio, porque você defende a causa mesmo e você não abre muito, certo? Você tem outras causas que você faz, mas o teu trabalho é muito focado. Então, assim, quem acompanha o teu Instagram e vê os casos clínicos que você leva, o meu cachorro, o jeito que você leva, o cara se compadece, o cara entende o teu trabalho. Mas assim, você recebe muita crítica por você ser vereador, ser um cara que fala muito do seu trabalho, por ser focado só em animal? Não, é muito pouco, Rafael. Tem, obviamente, tem. Sim. E quem critica é quem não acompanha, na verdade, né? Esses dias a gente postou alguns, e nem foi no Instagram, foi no Facebook, a gente postou alguns materiais de orientação, porque em Londrina tem uma lei da corrente, que eu fiz a lei. Um exemplo, isso Eu acho muito massa. Cara, ela é sensacional. E ela está sendo replicada em outras cidades. O vereador Tony Russo, em Búzios, Rio de Janeiro, aprovou. Em São Paulo, o Rafael Saraiva, que é deputado, hoje, não é só numa cidade, é no estado de São Paulo, não pode acorrentar os animais mais. Ele pegou a referência da nossa lei. Então, assim, eu faço muito essa orientação de chegar na casa da pessoa, bater palma, entregar a cópia da lei, orientar a pessoa, falar assim, ó o frio que tá fazendo, porque é dois extremos, né? Ou é muito frio, ou é muito calor aqui em Londrina, né? Sim. Então, assim, eu já peguei caso do cachorro tá sapateando assim no sol, acorrentado. Então, assim, ou muito frio. Ele não pode deitar, porque senão queima também. Então, assim, corrente de, 25, 30 centímetros. Então, assim, eu criei antes de... E como que é essa lei, David? Explica um pouquinho mais para as pessoas que estão vendo, porque assim, às vezes o cara também recebe uma visita lá e nem sabe da lei direito. Como é que funciona essa lei? Qual que é a penalidade dela? A lei ela tem uma multa de 1.000 até 5.000 para pessoa física e até 10.000 para comércio. Então, se você tem um animalzinho em casa, você não pode criar ele mais 24 horas em corrente. Nem corda, fio, qualquer coisa que prenda o animal, você não pode mais manter ele acorrentado. Agora, o seguinte, Rafael, existe algumas brechas na lei, que é normal, que a gente colocou até. Eu vou tirar meu... Obviamente, eu fazia isso com o Thor, com o meu cachorro que morreu inclusive. Eu vou tirar meu carro da garagem para trabalhar, eu tenho que prender meu cachorro, senão ele vai escapar. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu tiro o carro, vou lá, fecho o portão e solto ele. Rafael, eu vou receber uma visita, a visita tem medo do meu cachorro, o meu cachorro ele é bravo, ele ataca outras pessoas, eu vou prender meu cachorro durante meia hora para receber um amigo aqui, uma amiga, e eu logo vou soltar ele. Ok, sem problema nenhum. O que não pode é manter o animal 24 horas preso. Então, cara, essa lei ela é muito bacana, eu tinha ela na minha cabeça desde quando eu fui eleito no primeiro mandato, eu já tinha isso. E quando que aprovou isso aí, David? Foi em 2022, se eu não me engano, no final de 2022 para 2023, entrando em 2023, eu acho. Já teve algum caso que você teve que chegar lá e executar a lei mesmo? Que, por exemplo, cara, você levou... Porque eu vejo que você faz um trabalho bem preventivo. Você leva o papel pro cara. De orientar. A ideia não é prender, não é multar ninguém. Eu vejo, acompanho bastante. Então, até porque eu não posso multar. Quem multa é a CMTU, que cuida da causa animal. Era a SEMA, passou a CMTU. O David, ele orienta. E eu faço a orientação. Eu vejo o trabalho. Inclusive, eu falo pra pessoa, eu tô aqui para que você não seja multado, inclusive. Eu tô te fazendo uma orientação, te deixando a cópia da lei, te orientando que você não pode manter o teu cachorro dessa forma. Porque assim, Rafael, tem casos e casos. Tem casos que o cachorro tá saudável, tá bonito, tá gordinho, você vê que o cara cuida bem, mas o cara mantém um bicho preso. Esse é o problema. Aí tem casos, se chegar lá o cachorro tá pele e osso, tá no meio do barro, da lama, sem água. Aí que a gente tem que intervir. Aí a gente chama a guarda municipal, resgata o cachorro, leva pra clínica, faz o tratamento dele, encaminha pro novo lar. Então, por isso que eu falei pra você, são casos e casos. Então, cada situação, cara, é uma. O David, um negócio que eu acho super legal do teu trabalho é que você acaba desenvolvendo a causa social dentro do seu trabalho, que é uma coisa que eu procuro muito na minha profissão. Nossa, demais. Quando pedem doação, alguma coisa, como eu trabalho na área alimentar, então às vezes pedem alguma coisa. Demais. A gente não consegue, igual você, estender ajuda para todo mundo, mas sempre que pode a gente ajuda da melhor forma possível. O David, tem algum caso que você ajudou que ficou marcado? Você fala, esse cachorro eu ajudei, o cachorro... Eu peguei vários já, peguei um de Cambé que você ajudou, que o cachorro não tinha o focinho inteiro aqui. Eu lembro, acho que foi no final do ano passado. Era a Kiara. Cara, ela tava assim, o focinho inteiro, assim. Teve algum caso que foi marcante que você falou, cara... Tem vários, né, Rafael? Assim, eu citar um pra você, agora teve uma cachorra de Cambé, a Vitória, que tomou umas marteladas lá na cabeça. Que morreu.
Morreu, depois cara. ficou, acho que... O cara tá preso? Eu não posso posso falar né? muito dessa situação, entendeu, Rafael? Eu não posso falar muito desse caso. Do caso, assim, do resgate eu posso. Eu não posso entrar não pode muito, falar, não. eu não posso entrar muito no mérito ainda, tá? Cara, eu fiquei então, assim, o cara réu, confesso, e tá no vídeo lá, ele, cara, é uma coisa... Martelou a cachorra. Martelou a cachorra. É lamentável, cara. Então, assim, tem uns casos que marcam bem a gente, cara, assim, sabe? Então, assim, o caso da Kiara mesmo, um caso que marcou bastante. Cara, teve o cachorro que a gente doou pro Zezé, que é um caso que marcou bastante também, pelo apego que a gente teve no animal. Então, assim, cara, assim, são N situações que agora, assim, você falar que marcou é difícil, mas, cara, Essa cachorrinha, por exemplo, de dezembro, lá até que você pediu ajuda, o que aconteceu com ela? Aquela uma de Cambé lá. Não, então, aí é o seguinte, nós ficamos com ela... Por que ela tava com... Ela foi atropelada. Ela, nos fogos do final do ano, ela assustou, ela acabou fugindo. No que ela fugiu, o carro pegou na frente da casa da mulher. Ela tinha uma dona, tem, né? Até hoje. Só que quando ela foi atropelada, o carro bateu, atropelou e ela fugiu, assustada. E a mulher não achou mais essa cachorra. Ela procurou e eu acabei resgatando. Assim, me mandaram a localização. Ó, David, já tá aqui no Sabará, perto aqui de Cambé, e ela ficou uma semana na clínica, e aí que a dona foi ver a postagem. Só que era uma pessoa muito simples, Rafael, uma pessoa que não tinha condições de bancar o tratamento. Era caríssimo, eu lembro. E como eu já estava no caso, como já era um caso que eu resgatei, inclusive que algumas pessoas já estavam ajudando, eu dei todo o suporte para a cachorra até o final do tratamento, tudo. Daí a dona dela me manda foto dela até hoje, me manda mensagem até hoje, tá super bem, recuperou tudo, cara. Então, essa é a nossa recompensa. Você vê aquele animalzinho sendo recuperado, cara, isso aí é bacana demais. É muito legal. Muito Pessoal, legal. não se esquece de se inscrever no canal. Pega o link aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar o nosso trabalho. E acompanhar todo esse material e tudo que a gente disponibiliza sempre para vocês, material de comércio, hoje com um trabalho super legal que o David faz. O David, me explica uma coisa, cara, eu acompanhei junto com você na época e a gente fez esse trabalho de certa forma na parceria ali. Como é que foi a tua visita lá no Rio Grande do Sul? Por que eu vou lembrar sobre isso? Porque agora você sabe que eles estão com problema de novo lá, né? Então, ninguém tá divulgando, né? E... É que na verdade, graças a Deus, não foi tão forte. Assim, agora parece que foi um pouquinho mais tranquilo, né? Na primeira enchente foram 99 municípios alagados, irmão. Você tem noção do que é isso? O Paraná alagado? Vamos colocar que o Paraná foi alagado. Porque Paraná são 99 municípios. Você tem noção? O Paraná alagado inteiro praticamente. Alagado, né? E o Rio Grande do Sul foi isso aí. Agora, graças a Deus, alguns pontos que, entre aspas, já são comuns. Dá uma chuva ali mais ou menos e a água subiu um pouco. Mas já deu uma acalmada. Já deu uma acalmada, graças a Deus. Como é que foi esse trabalho lá? Eu queria que você falasse um pouco, né? Esquece o trabalho que dá ajuda. Eu vou falar porque assim... Eu queria que você falasse do trabalho que você fez. Gente, eu assim, a risada aqui não é pelo trabalho, pelo amor de Deus, não confundam as coisas, tá? Eu tô dando risada porque o Rafael, nós voltamos com a van dele, emprestou a van dele pra gente, a gente levou ração, águas, cara, levamos tudo na van, nem ia com a van dele. Aí ele falou, Dei, vai com a minha van, ela é grande e tal, e a gente foi numa empresa aqui de carro pra alocar um carro, você foi junto à noite ainda que você queria ajudar. Aí ele falou, por que você não vai com a minha van? Aí, você falou, pô, não é tanta doação assim. Então, não é tanta doação assim, cara. E aí choveu, cara, de gente doando as coisas, não cabia nem na van. Tivemos que alugar um outro carro. Alugamos um outro carro daí, uma Saveiro, pra terminar de levar as doações. E a van do Rafael, cara, voltou sem placa. Voltou sem placa da viagem. E ficou caindo água umas 3 semanas. Cara, eu acho que ele tirou peixe dentro do carro, tirou mar, enfim, brincadeiras. Mas como é que foi esse trabalho lá, brincadeiras cara? Porque você foi focado, né? Foi uma missão, cara. Tinha como, por exemplo, você pegar o barco lá e salvar só animais? Eu tinha, então, o que aconteceu? Eu resolvi ir num dia e fui no outro. Né? Eu postei um story só de manhã. Cara, eu não sei como é que sua mulher aguenta, cara. Cara, é borrachada, bicho. É coisa de louco. Eu não sei como que ela aguenta. Não, é coisa de louco. Não é pra qualquer um, cara. Ó, eu postei um story de manhã e à noite eu tinha falado pro Sandoval e pro Diego. Eu falei, vou pro Rio Grande do Sul? Os caras, vamos, quando? Eu falei, amanhã. Os caras falaram, o quê? Amanhã? Eu falei, filho, amanhã, irmão. Não tem pra onde correr, não. Pô, Rio Grande do Sul, que não vamos fazer lá? Aí liguei pro amigo meu que tava lá. Falei, e aí, como é que tá a situação aí? Tá precisando de voluntário mesmo e tal? Porque assim, Rafael, estopim pra mim ter ido pra lá. Eu cheguei em casa, eu deixei o Diego na casa dele, deixei o Sandoval, o Diego. Cheguei em casa, cara, deitei ali pra dar uma descansada e abri o Instagram. No que eu abri o Instagram, Rafael, e tava naquela época aquelas notícias do Rio Grande do Sul o tempo todo no Instagram, né? Os sites lá e tal. Cara,
eu abri o Instagram, tinha um pitbull corrente. Tinha um pitbull acorrentado, só com o focinho pra fora na água. Cara, o dia que eu vi aquilo, eu comecei... Irmão, e eu sou difícil pra chorar, hein? Eu sou difícil pra me emocionar. Ixi, cara. Eu comecei, cara, ali chorar sozinho. Eu falei, cara, não é possível. Aí liguei para um amigo meu que tava lá. Eu falei, o Rafael Salaiva, que é deputado em São Paulo. Eu falei, irmão, como é que tá a situação aí? Tão precisando de gente mesmo. Tá feio o negócio. Falou, David, vem o quanto antes que não tem ninguém na água resgatando os animais. As pessoas, os bombeiros... Os caras não tinham barco para resgatar a gente. Tipo assim, as pessoas, os seres humanos, as pessoas, os bombeiros, o exército, passaram com os barcos e falou, meu, pega o que você puder e vaza, entendeu? E deixaram, a maioria, 90% deixou os animais para trás. Então, a pessoa falou para mim, ó, David, se você puder, vem. Fiz um story de manhã, falou, meu, eu vou pro Rio Grande do Sul amanhã, tá? Se quiser ajudar, entra nesse link aqui, que era o nosso WhatsApp, né? Um grupo, a gente montou um grupo dos doadores na época, doadores de ração, essas coisas e tal. E aí, Rafael, foi uma loucura, cara. A gente, foi uma missão, assim, uma missão de vida, cara. A gente voltou de lá com uma visão diferente da vida, nós voltamos de lá de uma forma diferente do que nós vivemos lá. Porque o que você viu, o que as pessoas que estão assistindo aqui em casa, o que elas viram na rede social, o que elas viram na televisão... Não era nem perto do que acontecia lá. Não, irmão, você tá louco. Você chegou, David, vou fazer uma pergunta besta aqui pra você. Você chegou a voltar com infecção, alguma coisa? Porque diz que todo o pessoal que tava indo ajudar na água... Eu me vacinei antes de ir, tomei umas vacinas que tava atrasada e na volta eu tomei outras vacinas. Tá? O Sandoval tá com problema no olho até hoje. O Sandoval tá com umas coceiras no olho ali, ele vira e mexe, tem que pingar uns colírios lá. Mas graças a Deus, cara, sabe por quê? Nós entramos na água insalubre de esgoto. Eu tinha que jogar a roupa que eu entrava na água, eu tinha que jogar fora, porque não tinha onde lavar. E o cheiro era muito forte, de esgoto, de urina de rato. De gente que morreu lá. De gente que morreu porque misturou gasolina com querosene, com álcool, porque subiu tudo. Pega o esgoto com gasolina, com rato, com tudo. Cara, a gente pulava na água, era uma água marrom. E normalizou, você que tem contato com o pessoal do Rio Grande do Sul, normalizou lá depois eu tenho com o Fabiano, que mora lá, com o Telmo. Eu falo mais com o Fabiano, que virou um amigo. Cara. Assim, ô, Rafael, a gente que acredita em Deus, cara... Deus coloca as pessoas na nossa vida, cara. Eu fui pro Rio Grande do Sul no escuro. Eu fui sem saber onde eu ia ficar. Eu lembro. Eu fui sem saber se tinha hotel pra ficar, se nós ia dormir em barraca, se nós ia ficar sem tomar banho, se ia ter que fazer fogueira pra poder comer. Cara, nós somos no escuro. No escuro, totalmente. E, cara, é coisa de Deus, irmão. O primeiro resgate, nós fizemos N. Eu lembro do primeiro resgate. Cara, nós fizemos vários, mas nós chegamos em Porto Alegre, parecia que nós estávamos na faixa de Gaza. De verdade. Aquele monte de gente nas rodovias, aquele monte de fogueira, barraca. Sabe as passarelas de Pontilhão? As pessoas morando em barraca, em passarela, tudo escuro. Olhei pro Sandoval, olhei pro Diego, eu falei, cara, o que nós íamos fazer aqui, sem falar o pessoal que tava lá preso, né, cara? Não, então, eu falei, o que nós estamos fazendo aqui, cara? Aquele frio, Rafael, aquela chuva, eu falei, não é possível. Eu falei, cara, já estamos aqui, agora nós vamos... ajudar. Aí paramos o carro no acostamento. O carro é isso aqui, ó. Paramos o carro aqui no acostamento, né? Paramos o carro aqui no acostamento, e aqui já era as casas onde estava alagado. Até o teto, até a tampa, cara, assim. E não tinha, cara, tava tudo escuro e não tinha ninguém. Assim, ninguém ali. Tava deserto. As pessoas já tinham saído daquele local, em Porto Alegre, isso. E era um cachorro, acho que cego, né? Era. Aí, irmão, cara... Como se fosse hoje. Preciso falar pra você, é coisa de Deus, cara. Veio um cara remando no barco. Não sei de onde aquele cara surgiu, irmão. Um cara em pé num barco com um reminho. Aqueles barquinhos pequenos com reminho. Eu lembro. Eu olhei pro Diego, olhei pro Sandoval e falei, meu, vocês estão vendo o que eu tô vendo? O cara tava no meio do nada. Eu falei, o que você tá fazendo aí? O cara falou, tô procurando se tem alguma pessoa aqui, alguém e tal. E lá no fundo eu comecei a escutar um cachorro latir. E aí eu falei, irmão, você não leva nós com esse bote até lá naquela casa? Porque ele tava no topo da casa. Em cima do telhado, né? Em cima do telhado. Falou, você não leva a gente até lá? E, cara, a gente chegou e já fez o resgate. Esse foi o primeiro, realmente. Eu lembro. E aí, cara, foi um resgate emocionante pra caramba. Eu até, assim, igual eu falei, eu sou difícil de me emocionar. Nesse eu fiquei bem emocionado. O cachorro era cego. Cachorro cego, ele ficava procurando, assim, a gente chamava, ele ficava procurando pela audição. E aí ele veio até a ponta da telha da casa, a gente tava com medo de pisar, porque não sabia, né, se podia quebrar. Se quebrar, né? E a gente conseguiu colocar a ponta do barco até a telha da casa. Eu vi. A gente conseguiu passar uma cordinha nele, a gente começou a puxar ele, veio. Acho que tem no seu Instagram até hoje. Tem, tá tudo lá no Instagram, é só procurar que tá lá. Das coisas do Rio Grande do Sul, tá tudo lá. E ele veio pra dentro do barco, Rafael, e aí depois a gente foi pra Gravataí, a gente conseguiu ficar num hotelzinho lá em Gravataí, e de Gravataí, cara, a gente saía de manhã, cara, a gente tomava só café da manhã, aí a gente ia só 11 horas, meia-noite, jantar. Porque é o seguinte, você imagina tudo interditado. Você imagina tudo interditado. Onde você vai parar pra comer? Um exemplo, se eu levo da minha casa até aqui pra gravar o podcast 20 minutos.
que era o trajeto que a gente levaria até chegar no hotel meia hora. A gente levava 4 horas de congestionamento. Então, você estava tudo interditado, tudo alagado, as rodovias tudo fechado. Eu passei em frente à arena do Grêmio, estádio do Grêmio, cara, tava com água até metade. E vocês conseguiram barco lá pra ajudar? E aí que, cara, o primeiro dia nós ficamos batendo cabeça, né? Vai pra um lado, vai pro outro. Os caras queriam alugar o barco, irmão, a R$200 a hora. Você tem noção disso? Você tá louco. Não, era surreal. E aí, cara... Teve muita gente que fez comércio nessa época, Não, né? teve. Gasolina tava R$10 o litro. O Procon no segundo dia teve que intervir. Você entendeu? Os caras estavam vendendo a gasolina R$10. Cara, absurdo. Aí eu conheci um rapaz que chama Fabiano. Até quero mandar um abraço pra ele aqui. Não sei nem se ele vai assistir, mas é do Rio Grande do Sul. Cara, Deus falou assim, ó, vou dar ele pra você pra te ajudar. O cara, o Fabiano. Cara, sensacional. Um cara que parecia que eu, Sandoval, o Diego, a gente conhecia o cara há 10 anos. Assim, uma química, cara, uma conexão. Ele chegou com o jet ski dele, falou, eu tô precisando de uma equipe pra resgatar animal. Gente, já saiu todo mundo. E tava eu, Sandoval, o Diego na borda, tava o Jorge, veterinário. Pô, nós aqui. Aí tinha uns barcos do exército de alumínio. Nós juntamos um barco nosso, falei, esse barco aqui é nosso. Engatamos no jet ski, aí as pessoas... Aí a gente ia pra Canoas, né? Matias Velho, Cachoeirinha, Eldorado. Cara, e não dava medo, David? Porra, pra caramba. Lá, cara, tiro. No meio do nada lá, tiro. Lá em Matias Velho, quem comanda lá é uma facção. É um bairro, é o maior bairro da América Latina. Quase 300 mil pessoas moravam nesse bairro, ou moram quase ainda, Londrina, né? Quase Londrina. Então tinha muito tiro, a gente escutou tiro, a gente tava no meio do resgate, os caras dando tiro pra cima. Entendeu? Sorte, a gente tava com uma PM no barco, aqui de Londrina, que foi se voluntariar lá também, e ela acabou entrando na nossa equipe. Teve o Michel Pereira, que é o lutador do UFC também, que veio pra nossa equipe também. Então a gente fera, tava, né? a gente tava fera pra caramba, a gente tava resguardado ali, né? Falei, pô, tem um cara que é bom de braço. Vai depender do Sandoval, não estamos arrebentados, né? E ele fala que ele é faixa preta do karatê, mas não vai, comprou a faixa. E aí tinha a Márcia, que, né, obviamente tava... Comprou a faixa foda. Comprou a faixa, você acha Sandoval faixa preta? E aí a Márcia que andava armado, obviamente. Então, cara, foi dias ali, ô Rafael, cara, insano de trabalho, assim, de 12 horas embaixo de chuva. Achei muito legal o que vocês fizeram. De chuva, de frio. E foi, assim, cara, a melhor escolha da minha vida. Eu faria tudo de novo, cara. Você chegou a contar quantos animais você salvou lá? Ah, cara, beirou uns 200, né, Diego? Entre animais em rodovia. A gente teve um dia que a gente focou só na rodovia, viu? O que aconteceu? Porque os animais subiam da enchente pra rodovia, ou as pessoas saíam das casas, amarravam os animais na rodovia e vazava. Aí uma... Tava conseguindo nem cuidar delas. Então, aí uma pessoa lá montou uma briga em Cachoeirinha e mandou mensagem no Instagram. Falou, me indicaram você, eu quero focar nos animais da rodovia. Você não consegue me ajudar a resgatar? Nossa, Rafael, num dia só, nós ficamos das 9 da manhã às 5 da tarde. Só indo e voltando na rodovia que tem a Arena do Grêmio. David, e as doações que vocês levaram daqui? Porque a doação tava focado muito nas pessoas, ração, né? Água. Tinha coisa de animal, mas tinha muita coisa para as pessoas também. O que nós levamos era mais para animal, remédio, ração, e tinha muita água, né? Assim, a gente levou mais água também, então era mais para animal que nós acabamos levando. Ração, medicamento. Tinha muita coisa, agora eu não vou lembrar. Mas a gente acabou dividindo em vários abrigos, porque assim, Rafael, lá eles dividiram em vários abrigos. Em vários. Onde você passava tinha abrigo com 50, 80, 90, tinha abrigo com 3 mil cachorros. Então, assim, a gente foi dividindo nesses abrigos, entendeu? Cara, você já fez uma conta, porque eu acho isso legal pra caramba. Você já fez uma conta de quantos animais você já resgatou? Cara... Foi uma conta meio por cima, porque... Eu acho que passa de uns 4 mil fácil. Uns 4 mil fácil. Você já resgatou da rua? Se você pegar as minhas postagens do Instagram, eu tenho 5.200 posts, 5.100. Pegar ali cada um. Se você pegar aqui resgates, vamos colocar 4 mil. Cara, você passa de 4 mil animal, hein, cara? Quanto tempo faz já, David, que você trabalha com isso? 16, 17 anos. Por isso que eu falo, cara, que abrigo não é solução. Abrigo é solução numa tragédia. Abrigo é solução no Rio Grande do Sul. Lá é solução abrigo, porque é uma coisa emergencial. Se abre um abrigo porque você não tem o que fazer. Você tem que abrir um abrigo para receber as pessoas, os animais. Agora, você tem um abrigo para estocar animal, para encher de animal, para deixar ali se matando com briga, pegando doença, para você não conseguir... Você tem isso também, né? Tem, porque daí, um exemplo, você tem um abrigo com 500 cachorros. Você vai conseguir vacinar os 500? Você vai conseguir vacinar os 500? Você vai conseguir doar os 500? Não vai, cara, você perde a mão. Você perde a mão. Então, por isso que eu nunca abri mão desse tripé que eu sempre prezei na minha rede social e nesse trabalho meu, que é o resgate, tratamento e adoção responsável. É o único caminho. O único. Ô, David, quando a gente fala de política, mudando um pouquinho do foco aí,
eu acho que é muito difícil você aprovar coisa para os animais, porque todo mundo que está ali dentro tá focado em aprovar outros projetos. Tem né? resistência também, viu, Rafael? Tem muita resistência. Não, eu imagino. Então, assim, qual que foi o projeto que você conseguiu aprovar, que você falou, você chegou em casa e falou, esse projeto que eu aprovei foi um negócio top. Qual que foi o trabalho que você fez como vereador? Porque como resgate de animais, você já faz isso há muito tempo. Mas como trabalho dentro da prefeitura, que você falou, chegou em casa e falou, cara, isso é isso que eu queria. Cara, são 3. Que eu, na legislatura passada, que eu falei para os meninos, né, que a gente foi para reeleição, eu falei, se a gente não for reeleito, eu vou sair daqui com a consciência tranquila, cumprindo com aquilo que eu prometi fazer e com aquilo que eu podia ter feito de melhor. Que são 3 leis. A lei da corrente, que a gente falou dela no início, a lei que proíbe a venda dos fogos de artifício, isso não é só para os animais, porque você sabe que o malefício que causa para um autista, para um acamado, para um gestante. Então a gente aqui em Londrina hoje, Rafael, a gente conseguiu proibir a venda. Já era proibido soltar aquele fogos com barulho, sabe? Sim. Então a gente foi além, a gente conseguiu proibir a venda. E a cereja do bolo, cara, que eu tirei o piano das costas mesmo, cara, é legal. Foi proibir a tração animal, cara, a carroça. Isso aí foi a... Assim, essa eu não sabia, eu ia falar do hospital. O hospital nem tá no meio ainda. Cara, eu tava esquecendo. Falar 4, né? O 4, entendeu? O hospital era um É proibido carroça em Londrina hoje? Hoje, a partir do mês passado, inclusive. Ah, é? Criação, circulação, manejo de animais de médio e grande porte na área urbana e carroça. Isso aí foi o ápice, assim, cara, do... Então, se eu ver uma carroça na rua hoje, eu posso denunciar? Não pode mais. Não pode. E qual que é a pena disso aí? Cara, na verdade não tem pena, é apreensão, né? Prende aí, a carroça. a pena, criminalmente, se ele for denunciado por maus tratos. Um exemplo, o cara tá com muito peso na carroça, o animal tá em uma situação magro, tá machucado, tá com maus tratos, aí ele vai responder criminalmente por maus tratos. Mas a penalidade é a apreensão do animal e da carroça. Então isso aí, cara, junto com o hospital veterinário, foi o peso que eu tirei das minhas costas. O hospital veterinário, a gente tem que ampliar ele, tem que colocar cirurgias ortopédicas. E hoje o que atende? O que o hospital veterinário atende? Não, é isso que eu falava. O hoje? hospital veterinário, o Rafael, ele faz consultas eletivas, consulta de rotina, retirada de espinho de ouriço, retirada de tumor, castração, quimioterapia. Agora, a maior demanda, que é o maior gargalo da causa animal, é a cirurgia, cara. É ortopédica, é o braço e a pata quebrada. Que isso lá ela não faz. Você imagina é isso que você paga. Exatamente. Lá. Você imagina você com o braço quebrado, Rafael, chegar no HU, o médico olhar pra você e falar assim, Rafael, seguinte, vem aqui no cantinho que eu vou ter que te falar um negócio. Você chega lá, o cara fala assim pra você, Rafael, é o seguinte, cara, eu vou ter que amputar o teu braço, porque ainda não temos aqui cirurgião pra operar o teu braço. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, assim, eu não vou deixar o animal ser amputado. Você entendeu? E a gente tem que se virar pra pagar. Paga um pouco do bolso, pede ajuda e tal. Tem que pedir mesmo, David. Tem que pedir mesmo. Porque sozinho, cara, no volume que eu faço, eu não dou conta, irmão. Entendeu? Mas não faz. Mas quem vai existe fazer? Um percentual, David, da galera que, por exemplo, votou em você que ajuda? Você fala, não. É baixíssimo, né, cara? Baixíssimo. Tem algumas pessoas, você e mais algumas outras pessoas, que são umas pessoas que sempre ajudam. Nunca deixaram de ajudar. O David é vereador, ele ganha bem. Cara, o meu salário é público. Eu não preciso esconder aqui. Sim. Eu não uso o carro da Câmara. Se você pegar o relatório da Câmara, você não vai ver eu usando o carro da Câmara, porque eu nem posso. Não é que eu não posso. É porque, assim, entre uma demanda oficial e uma demanda da causa animal, elas se misturam. Não deixa de ser o trabalho do vereador. Mas para não ter... Cara, eu não sei como é que sua esposa usa o teu carro. Não, é que daí ela usa... Quando você foi lá... É que tinha essa briga antigamente. Eu chegava em casa com o carro cheio de pulga, carrapato, barro. Aí tinha que limpar o carro rapidinho que ela queria usar. Então hoje daí ela usa o carro dela, né? Entendeu? Então assim, aí então a gente tem um carrinho, que é um Fiestinha velhinho. Já fundiu o motor 2 vezes no ano passado. Eu lembro. Porque, cara, a gente entra em cada buraco, Rafael. Cada biboca, o Sandoval, passa em cada buraco, cara. Rebenta com o carro, que jeito que você vai... Entendeu? Então não tem como. Então assim, aí, cara... Cara, o David, ela entende isso, cara? Entende. Porque eu acho que um negócio legal da profissão da gente, cara, a companheira da gente entender o que a gente faz e apoiar. A tua esposa entende, na boa? Na verdade, já me conheceu fazendo isso, né, Rafael? Gostando mais de cachorro que dela, né? Assim, ou entendi, cara, não tem pra onde correr, né, cara? Porque assim, quando você gosta de uma coisa que faz parte da tua vida... Cara, no meu caso, a causa animal, ela é parte da minha vida. Eu não consigo parar. Se eu falar pra você que assim, eu vou diminuir um dia, lá na frente, não sei o que vai acontecer, eu vou tirar o pé um pouco, pode acontecer? Pode, mas falar pra você que eu vou parar de ajudar os animais, eu não vou conseguir, irmão. Vou estar com, se Deus permitir, 50, 60, eu vou estar ajudando, porque é uma coisa que eu acredito que é uma missão de vida. Eu não levo como política. O fato do David hoje ser vereador é uma consequência do trabalho que eu faço
e que eu venho fazendo na causa animal. Eu cheguei na política para transformar a vida dos animais. Sim. E infelizmente, eu falo essa palavra, Rafael, muito forte, e é verdade. E infelizmente, porque eu nunca fui um cara que gostei de política. Para mim é um saco ter que participar de reunião de política. Eu não me vejo fazendo aquilo lá. Eu falo abertamente, irmão, eu não tenho por que esconder. Eu não me vejo como vereador. Na minha primeira campanha, pra mim pedir voto pra você era um parto. Eu tinha vergonha, de verdade, porque todo mundo coloca o político no mesmo balaio, todo mundo é vagabundo, todo mundo não presta. Então eu tinha esse receio. E aí eu comecei a entender como é que eu vou mudar a vida do animal. Sim. Através da política, com política pública, lei da corrente, lei dos fogos, hospital veterinário, banco de ração, castração. Sim, então sim. eu comecei a entender isso e falei, opa, peraí. É um caminho que eu vou ter que tomar na minha vida. E aí eu decidi ser candidato. A primeira vez deu certo, fui o segundo mais votado. E a segunda vez agora, no ano passado, eu fui o mais votado da história de Londrina. Então, assim, que legal, cara, isso que legal. mostra... o resultado de um trabalho sério, né? Eu nunca tive herança política, nome político, nunca tive ninguém que me colocou lá na cadeira. Eu construí a minha história, eu construí o meu trabalho. Então, assim, isso é legal, cara. Eu tenho orgulho disso aí, porque eu, junto com a minha equipe, nós construímos e nós pavimentamos esse caminho. E agora, daqui para frente, cara, é só seguir trabalhando cada vez mais. Como eu falei, a gente tem outros projetos maiores aí em breve. E se Deus quiser, nós vamos conseguir concretizar. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. O David, qual que é o próximo passo? Porque eu vi que você já se candidatou a deputado federal, teve uma boa votação. E qual que é o próximo passo? Porque a gente... Quer entender até onde o trabalho da causa animal vai. É que são cenários diferentes, né, cara? Não é papo de quem perdeu, não, mas eu na época eu nem iria sair. Eu tinha acabado de entrar como vereador e até... Eu lembro. Até fui, assim, pra fortalecer. Mas foi super legal, super legal. Fui bem votado, principalmente em Londrina. Naquela época, se você for colocar outros... Não vou citar nomes aqui, até pra não ficar chato, mas se for colocar outros caciques da política aí, eu fiz mais voto do que eles, inclusive. Sim. Entendeu? Um nego que gastou milhões em campanha. Então, assim, eu não tinha tanto seguidor como eu tenho no Instagram hoje. Eu tinha 12, 13 mil hoje seguidores tem só. quanto? Quase 700 mil. Porra. Entendeu? Então, assim, agora a gente tem um projeto pro Estado, né? Que chama Paraná Sem Maus Tratos. Então, a gente quer levar o que a gente faz em Londrina, o que a gente vem fazendo em Londrina, as nossas leis. Um exemplo, lá em Jataizinho, lá em Arapongas, lá em Cornélio Procópio, lá existe a lei da corrente? Existe a lei dos fogos? Sim. Existe uma UPA animal, um hospital veterinário? Não. Então, a gente quer levar... Para essas cidades, a gente quer levar para o Estado o que a gente conseguiu em Londrina. E eu tenho plena convicção que nós somos capazes de fazer isso. Legal. David, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, acompanhar o nosso trabalho. Assim, era um bate-papo bem rápido. Gostaria de... Eu queria, na verdade, divulgar um pouco mais o trabalho que você faz. Eu acho que você é um cara muito fera na área da política. E, na verdade, eu acho que todo político deveria fazer o que você faz. Não fazer política. O cara ir lá e fazer o que tem que ser feito. Sim. Eu acho que cada um dos vereadores lá devia ser focado numa área. Então, assim... obrigado por ter vindo aqui no programa. Foi um bate-papo rápido, faz quase uma hora. Parece que é rápido. Eu falo pra caramba. Não, também, eu também falo, cara. Eu também falo. Mas assim, eu queria trazer um pouco do teu trabalho, mostrar para as pessoas o que você faz, que eu acho um cara, um trabalho super legal. Eu acho que não tem como... Eu não imagino a Câmara dos Vereadores de Londrina sem você hoje. Eu não consigo imaginar, porque eu falo, cara, já pensou, o David não tá lá? Cara, quando você fez a tua campanha, eu falei, cara, se esse cara não ganhar, nós estamos fodidos com os animais em Londrina. Eu pensava isso, porque, cara. Rafael, só pra finalizar, cara, igual eu tava falando lá, você falou da ajuda, a prefeitura não pode ajudar, nem ONG, nem protetores. A prefeitura não tem uma verba para destinar, assim, para ajudar o protetor, não tem uma verba para destinar para uma ONG. E até pode, mas é muito difícil, muito burocrático. A ONG tem que ter cumprir um monte de requisito, enfim. Sim. É mais fácil um deputado federal ou estadual mandar para uma ONG do que o prefeito até. E eles não têm tanto interesse. Não tem tanto interesse. Então, assim, cara, hoje o meu salário líquido, Rafael, é 10 mil reais. O que acontece? A gente tem custo com alimentação, a gente tem custo com gasolina, a gente tem o custo da clínica, a gente tem o custo diário do dia a dia. Se você for pôr na conta da caneta, o carro que eu uso, que é meu... É pneu, é manutenção, é troca de pastilha, de óleo, de freio, isso aqui lá. Cara, se você for colocar na ponta da caneta, o que te sobra líquido? Não, cara, eu sei que muita gente pode achar que é... Que é muito e tal. Pô, cara, eu sobrevivo com 2 contos, na minha família com 3 contos, cara, pô... até pro cara que faz aquele trabalho de ir lá na Câmara, fazer os projetinhos, ir pra casa, pegar o carro, é bem mais barato. Exatamente, né? Eu não vou entrar nesse no mérito, né? mas eu sei que é bem mais barato, né?
que essa gasolina de buscar animal aí é tua, né? A né? gente sabe que tem vereador que só usa o carro da Câmara o tempo todo. Eu não fico usando o carro da Câmara, nem uso, nem posso. Exemplo, eu atendo um munícipe uma demanda de um buraco na rua com o carro da Câmara. Só que saindo de lá, eu tenho que atender uma denúncia da causa animal. E aí? Ele entra como demanda de gabinete ou não? Sim. O Ministério Público vai entender isso como demanda de gabinete. Então, para não ter esse impasse, essa dor de cabeça, eu acabo optando por usar o meu carro o dia inteiro. Então, quando eu uso o carro da Câmara, quando eu vou para Curitiba, ou eu vou para Brasília de carro, às vezes até. Então, legal. Assim, eu uso mais em viagem, que eu viajo pouco, né? Viajo 2, 3 vezes no ano. E quando eu viajo para buscar emenda. Buscar emenda parlamentar, para ajudar aqui na cidade, na saúde, na causa animal. Então, isso, cara. David, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aí e prestigiar o programa nosso aí, falar um pouco do seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado aí do programa. Acho que tem bastante coisa pra gente sempre estar olhando o teu trabalho e ver como que a gente faz pra ajudar. Rafael, tá tudo lá no Instagram, no Facebook, tá? Qual que é o teu Instagram? Divulga aí, David. Cara, coloca aí. David com E, tá? D-I-V-I mudo. David Weasley, com W. Você vai encontrar tudo lá, cara. Nosso trabalho, o nosso dia a dia como vereador, como protetor, os resgates, os projetos nossos na Câmara, os projetos que são fora da causa animal também a gente tem lá. Tá tudo postado no dia a dia. Eu postei recentemente um projeto que fala sobre o autismo. Sim, legal. Uma bandeira que eu quero ajudar também, que eu tô tentando já me envolver um pouco mais com isso, né? Sim. Às vezes falta um pouco de tempo, né? A questão do idoso. Então, uma coisa que eu só para finalizar, Rafael, que a gente não falou, que por trás da causa animal, cara, isso que ninguém sabe que tá em casa assistindo, ela abre um leque pra você, irmão. Muito grande, né? Gigantesco. Eu vou ajudar um cachorro, cara, tem um acamado na casa, um idoso, tem um autista. Sim. A causa animal, ela te traz, cara, um leque que as pessoas nem imaginam. Por que o David fez 16 mil votos? Cara, não é compra de voto. Eu nem cabo eleitoral contratei. Eu lembro. Não contratei um cabo eleitoral. Falo isso aqui, cara, por Deus do céu. Sabe o que é isso aí? É voluntário. Você, o Diego Sandoval. O Diego Sandoval. Então, assim, mas por que teve essa votação? Além de ter um trabalho consolidado, é justamente de fazer um trabalho sério, de ajudar realmente quem precisa. Então, por isso que eu falo, às vezes eu ia lá atender um cachorro na casa de uma pessoa lá no União da Vitória, mora num barraco, a pessoa não tem o que comer, Rafael. Sim. Aí você tem que ajudar a pessoa também. Pô, cara, não é e além do cara ter uma dificuldade, ele ajuda o animal. Não é ajudar a alimentação, cesta básica, não é isso. Porque raramente eu faço isso. É a pessoa que tá na fila de uma espera pra operar um joelho, pra operar uma hérnia na barriga, que é o que muito tem isso. Tá ferrado lá e você tem que ajudar. Que tá lá esperando 2 anos pra operar alguma coisa, e aí você faz essa ponte, esse contato, pega lá a guia da pessoa, vê o que ela tá precisando. Então a causa animal, ela te traz um negócio muito grande. Cara, é gigantesco. Sim. E as pessoas às vezes não fazem noção. Ele só ajuda bicho. Não, irmão. Acompanhe meu trabalho de perto que você vai ver o que é realmente então trabalhar. Então fala do canal aí, David. Olha pra câmera lá, fala do canal. David Weasley. Cara, David Weasley, você vai encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? São os dois aí canais de comunicação que a gente sempre tá usando mais. Entra lá, segue o nosso trabalho. Tenho certeza que o pessoal quem ainda não conhece vai gostar. Legal. Pessoal, boa noite. Obrigado por ter participado do nosso programa. Deus abençoe a vida de vocês. Dá uma boa noite para o pessoal aí também. David, obrigado por ter vindo acompanhar Rafael, a gente aí. Obrigado, meu irmão. Tamo Deus junto. abençoe, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado por abrir espaço para falar um pouco dessa causa tão nobre. Falar um pouquinho, né? O tempo é curto, porque esse aqui nem ia ficar falando... Nossa. Tinha 2 horas aqui. Mas obrigado mesmo. Como eu falei, estarei sempre à disposição para conversar com vocês aqui. E é um prazer sempre estar na tua presença, irmão. Você é um amigo do meu coração. Obrigado, é um amigo que eu levo mesmo... pro resto da vida no meu coração, independente de qualquer coisa. Tamo junto sempre. Gente, boa noite, fica com Deus, forte abraço. Um abraço, até a próxima. Valeu.